A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Nós vamos começar com este hino da harpa, Vencendo Vem Jesus, número 525. Você que tem a sua harpa aí na sua casa, abra a sua harpa e louve ao Senhor juntamente conosco. Faça seu culto, amém? Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Com poder e santidade toda a terra regerá. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E por fim entronizado, as nações irá julgar. Todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Todo mundo. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta
figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, ainda que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Mais uma vez estamos nos reunindo em espírito para adorar ao nome de Jesus e para ouvir uma breve mensagem das suas santas escrituras, né? Hoje é quinta-feira, dia 2 de abril, nós vamos aí para fechando a segunda semana, né, de quarentena. Muitos de nós não podem trabalhar, todos nós não podemos cultuar na igreja, estamos com restrições, né, dentro de casa, passando por uma situação na qual a gente não imaginava que passaria tão cedo, né? Mas o Senhor sabe como trabalhar, o Senhor sabe como vai reger as nossas vidas, e o Senhor sabe, irmãos, da necessidade de cada um de nós, sabe das dificuldades de cada um de nós, e cremos que o Senhor está no controle de tudo, né?
Se você estiver com a Bíblia na mão, abra lá em Apocalipse capítulo 3. Creio que já foi mencionado esse texto aqui, acho que, se eu não me engano, pelo Wellington. Mas eu quero pegar aqui 2 versículos desse texto para a gente meditar um pouquinho. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 7 diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Irmãos, parece que o Senhor fechou algumas portas, né? Meditando nesse texto, a gente vê que o Senhor permitiu que algumas portas fossem fechadas para nós. A porta da igreja, a porta da comunhão com os irmãos, a porta da comunhão com os nossos familiares, parece que essa porta se fechou, né? E vendo algumas notícias, nem todas são verdadeiras, né? Mas eu vi o governador hoje, o governador do Rio de Janeiro, falando que se pessoas continuarem a sair de casa, eles vão processar essa pessoa, o governo vai processar, o governo do Rio de Janeiro vai processar essa pessoa. Essa pessoa vai responder por homicídio culposo, né, que é sem intenção de matar, porque ela pode estar disseminando o vírus, né, do coronavírus. E em alguns casos ele disse que prenderia pessoas. Ou seja, nós estamos vivendo num período muito turbulento, irmãos. Nós não sabemos aonde vai parar tudo isso. E parece que as portas... Parece não, né? As portas foram fechadas. E o que nós entendemos é que Deus selecionou esse período da história para que as portas fossem fechadas. E quando Deus fecha as portas, quando Deus quer trabalhar de uma forma no qual Ele precisa de restrição, Ele fecha a porta e nós não temos força para abrir. Nós não temos o que fazer. Nós, como o povo do Rio de Janeiro, vai começar a sofrer essas coisas. Nós aqui em São Paulo temos as restrições que os irmãos já sabem. Nós não podemos cultuar ao Senhor reunidos na igreja. Nós não podemos nos reunir e louvar ao Senhor alegres, como a gente fazia antes. Essa porta também se fechou, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil e no mundo. Quem acompanha redes sociais vê que todo dia praticamente tem culto online em alguma igreja. As igrejas estão correndo atrás das suas fórmulas, né, para que o evangelho continue sendo pregado mesmo online. E o interessante é que, pela permissão de Deus, as portas foram fechadas. O governo fechou algumas portas para nós. As portas físicas, né, foram fechadas para muitas empresas. As portas físicas foram fechadas para muitas igrejas, empresas, né, alguns comércios, ou a maioria dos comércios. Hoje nós fomos ali na igreja para poder recolher os alimentos e montar as cestas básicas. Eu e a Zuleika fizemos isso hoje e entregamos as cestas básicas para os irmãos que estavam precisando. Glória a Deus por isso. E passando pelas ruas, nós vemos, o que nós mais vemos é portas fechadas. Portas fechadas de empresas, portas fechadas de igrejas, portas fechadas de comércios, portas fechadas. É o que a gente mais vê. E pelo que nós estamos vendo, irmãos, isso não vai acabar semana que vem, nem daqui a 10 dias. Pelo que nós estamos vendo e percebendo, isso vai durar um bom tempo. Peço as orações dos irmãos para que a gente ore, não por mim,
mas orar um pelos outros. E a gente vê aqui que as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que ele abre ninguém pode fechar. Algumas portas Deus permitiu que fossem fechadas. Mas o restante do versículo diz: o que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas no versículo 8 diz assim: eu conheço as suas obras. Olha que interessante. Versículo anterior: o que ele abre, ninguém pode fechar. O que ele fecha, ninguém pode abrir. A porta que Deus fechou, ninguém vai abrir. Mas ele diz assim: mas eu conheço as suas obras. O Senhor conhece a intenção dos nossos corações, irmãos. O Senhor conhece a intenção de vários pastores que procuram pregar o verdadeiro evangelho. E o texto fala: conheço as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Olha que interessante. Várias portas Deus permitiu que fossem fechadas. Várias portas o próprio Deus fechou. Várias portas o governo fechou. Mas o Senhor fala para cada um de nós: eu conheço as suas obras. Eu conheço a sinceridade do seu coração. Eu conheço a intenção do seu coração. E ele fala: e eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém quem? Ninguém governo, ninguém prefeitura, ninguém presidente, ninguém Nações Unidas, ninguém pode fechar a porta que Deus colocou na nossa frente, irmãos. Qual porta é essa? A porta de poder chegar na tua casa, mesmo através de vídeos, para levar o evangelho até a sua casa. Essa porta Deus nos abriu e ninguém vai fechar. O evangelho vai chegar na sua casa através desses vídeos. A oração vai chegar na tua casa através desses vídeos. E para você que tem fé, cada oração, cada palavra vai fazer a diferença na sua vida. Para você que não tem fé e acha que isso é perca de tempo, está fazendo isso todo dia, que não precisa disso todo dia, entenda que nesse momento o que nós mais precisamos é da palavra de Deus. O que nós mais precisamos é lembrar de cada semente que foi plantada no nosso coração, para a gente juntar forças, irmãos, para a gente suportar essas dificuldades. Todos os irmãos sabem que nosso prédio, o local da nossa igreja é alugado. E ontem, no nosso grupo fechado de WhatsApp, eu pedi para que os irmãos mandassem vídeos. Alguns irmãos mandaram, outros não. Mas se você puder, grave um vídeo, mande para mim, no meu pessoal ou no pessoal do pastor, para que a gente saiba como é que você está na sua casa, como é que você está se sentindo. Fale, testemunhe um pouco para a gente saber como é que está a sua vida aí na sua casa. E alguns irmãos mandaram mensagem e se preocupando com a igreja, irmãos. Que maravilha, meu coração se encheu de alegria ontem. Porque os irmãos estão vivendo o que diz o Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Nós queremos aquela porta aberta, nós queremos aquele aluguel pago. E os irmãos estão se prontificando a ofertar e a dizimar, mesmo longe da igreja, irmãos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar. Por isso, nós sabemos que o governo fechou algumas portas. Pela permissão de Deus, Deus também fechou algumas portas. Mas a porta que Deus colocou na nossa frente de pregar o evangelho, mesmo online, essa porta está aberta. Deus deixou uma porta de comunhão aberta para nós, de amor entre os irmãos. E essa porta ninguém pode fechar, irmãos. Nós continuamos
a entregar a cesta básica, nós continuamos a orar pelos irmãos, nós continuamos pregando a palavra do Senhor. Essa porta que Deus nos deu, irmãos, ninguém pode fechar. Essa porta é uma porta que Deus colocou aberta porque Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso coração e a nossa intenção. Então essa porta que Deus colocou, ela está aberta, está escancarada e ninguém pode fechar. A porta de amor aí dentro do seu lar, entre você, seus filhos, o seu cônjuge, essa porta está aberta e ninguém pode fechar. A porta da gratidão a Deus por tudo que Deus já fez na sua vida, essa porta também está aberta. Essa porta não está fechada e Deus nos fala que essa porta jamais se fechará para nós. Qual porta? A porta que nós temos de acesso com Deus, seja em oração, seja em louvor, seja em palavra. Essa porta ninguém pode fechar, porque essa porta, Deus conhecendo as nossas obras, Ele colocou diante de cada um de nós uma porta aberta. E essa, irmãos, ninguém fecha. Nós temos irmãos diferenciados, irmãos que se preocupam uns com os outros. E a gente pode ver isso quando a gente fala com os irmãos, quando a gente se comunica com os irmãos, mesmo no WhatsApp. E eu quero agradecer a cada um dos irmãos que tem orado todos esses dias, que tem se empenhado, irmãos, em estar na presença do Senhor. Saiba que tem porta que o Senhor colocou na nossa frente, que ela jamais vai se fechar, irmãos, que ninguém pode fechar. Nós estamos com várias portas abertas na nossa frente. E o inimigo não fecha, porque essa foi o próprio Deus que abriu. No seu lar, na sua casa, saiba que a união que tem aí dentro... Ah, Henrique, mas meu marido não está na igreja, eu não tenho tanta comunhão. Mas, irmãos, Deus tem os seus métodos de trabalho. A porta que Deus abriu no seu lar, através dessa quarentena, irmãos... Essa quarentena vai trazer bênção para sua casa, tenha certeza disso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Essa porta que foi aberta de estar mais com a sua família é uma porta, irmãos, para você aproveitar. Entra por essa porta de comunhão. Transforme a vida do seu lar através desses momentos. Não faça desse momento um momento de tribulação no seu lar, mas faça esse momento como um momento de bênção para o seu lar, para que todo mundo veja e contemple depois que verdadeiramente o Senhor entrou na sua casa. E essa porta, irmãos, que o Senhor abriu na nossa frente para que a gente possa entrar, ela jamais vai se fechar. Alguns vídeos que eu recebi ontem, eu vi pessoas alegres, irmãos, mesmo em meio a tanta tribulação. Eu ouvi pessoas falando assim, nós queremos ajudar a nossa casa. Qual a nossa casa? A nossa igreja lá, irmãos, porque lá é o lugar da bênção. Essa porta que Deus colocou de comunhão entre os irmãos, o inimigo não pode fechar. Eu quero dizer para você que o Senhor preparou esse momento porque Ele quer comunhão entre os irmãos e comunhão com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não perca a comunhão. Entenda que mesmo que portas se fecham, tem portas que o Senhor não vai permitir que ninguém feche. Receba a bênção do Senhor no seu lar. Receba a bênção do Senhor na sua casa e na sua família. E que todas as bênçãos do Senhor te acompanhem nesse período e você possa dizer: louvado seja o nome do Senhor por mais esse momento que nós estamos vivendo. Ah, mas é momento de dificuldade, de luta. É assim mesmo, irmãos. Nós vamos passar por mais essa luta e vamos vencer glorificando ao nome de Jesus. Se você concorda, diga um amém aí bem forte. 1, 2, 3 e amém! Glória a Deus, Deus abençoe sua casa e sua família em nome de Jesus.